Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um conteúdo realmente inédito aqui para o nosso canal, né? A gente resolveu criar esse formato de vídeo aulas para a gente poder aprofundar mais alguns assuntos e não ficar só naquele formato de vídeo que talvez fique um pouco cansativo e pouco prático, né? Então, para todos os conteúdos, a gente vai fazer uma playlist aqui de alguns temas que são extremamente importantes, seja para finanças pessoais ou para finanças empresariais, e vamos colocar de fato a mão na massa, entregar mais ferramentas e mais conteúdo para que vocês aprendam de verdade a melhorar aí o que está faltando, um empurrãozinho aí. Pessoal, e o primeiro tema que eu escolhi hoje na esfera das finanças empresariais é a precificação. Então, eu entendo que, né, em 90% das empresas que a gente entra com a consultoria, a precificação está sendo feita de forma errada, né? E, como eu já falei algumas vezes, uma precificação errada é um atestado de falência que você está assinando aí para o seu negócio. E eu até entendo, né, assim, a gente na pressa ou no medo de repente, cobrar mais caro e não seguir a concorrência, e não seguir o preço de mercado, não vender, né, e assim, de fato a gente precisa ter um olho na concorrência, né, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar ganhando dinheiro, né, tá com o olho na concorrência ali, no preço que o mercado tá absorvendo, mas de qualquer maneira a gente precisa estar ganhando dinheiro, até porque se não tiver, a gente precisa fazer os ajustes internos aí do nosso negócio e não ficar insistindo em vender num preço que não traz lucro para a empresa, tá? E aí, pessoal, a gente vai, vou mostrar para vocês a nossa pauta aqui de hoje. Eu vou separar em 2 vídeos para não ficar um conteúdo muito extenso. Então, vocês estão vendo aí 6 itens, né? 6 pontos. Nós vamos trabalhar os 3 primeiros pontos, que são custos e preços, o que compõe o preço de venda e fichas técnicas. E no próximo vídeo, que ainda sai essa semana, vocês vão ver formação do preço de venda, precificação para serviços, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. E eu vou mostrar para vocês a nossa ferramenta exclusiva, que é a consulta de negócio, caso você queira criar uma promoção, uma condição especial, um combo, enfim, uma negociação específica, você consiga saber até onde você consegue mexer no seu preço de venda sem prejudicar a sua margem de lucro. Vamos começar, pessoal? Eu coloquei esse slide aqui porque eu espero que nessa altura do campeonato esses pontos estejam funcionando já no seu negócio, né? Primeiro ponto e o mais importante, que as suas contas pessoais estejam separadas das contas da empresa. Senão, não dá, né, pessoal? Quando tá tudo embolado, tudo misturado, tem dinheiro da empresa misturado com o dinheiro do empresário, dificilmente a gente consegue ter os números corretos para que a precificação de fato saia certa. Então, se você ainda não fez isso no seu negócio, provavelmente a sua precificação está sendo feita errada, né? Olha o alerta piscando aí. Prolabore, né? Você precisa ter o salário, justamente separar, né? O primeiro passo, separar as contas e definir um salário para você, enquanto empresário aí, retirar do seu negócio. Lembrando que existem 3 maneiras de você calcular o seu Prolabore. Pode ser um valor fixo todo mês, independente do resultado da empresa. Pode ser uma parcela fixa e uma parcela variável, que você consegue aproveitar um pouco do resultado da empresa, e pode ser uma parcela só variável, onde você vai ter um Prolabore só de distribuição de lucros. Lembrando, pessoal, que o mais importante é que o Prolabore do empresário não prejudica o financeiro da empresa. A empresa tem que vir sempre em primeiro lugar. Depois a gente entender bem o que são custos fixos e custos variáveis, porque muita gente confunde esses conceitos, e quando a gente confunde esses conceitos, provavelmente a nossa precificação também está incorreta, né? Então, custos fixos, rapidamente, são aqueles custos que não variam com o faturamento, independente se você vendeu ou não, você vai ter que pagar. E custos variáveis, justamente pelo próprio nome diz, são aqueles que quanto mais você fatura, mais você gasta e vice-versa. Plano de contas é uma organização das suas despesas, né? Ou seja, é uma classificação das suas despesas que fica muito mais fácil de você padronizar e de você entender aonde que está indo o dinheiro do negócio. E essas rotinas são validadas pela conciliação bancária, que é uma conferência dos seus extratos bancários para ver se de fato o dinheiro que você falou que entrou, entrou mesmo, e de fato o dinheiro que saiu, saiu mesmo, e para onde saiu. Pouquíssimas empresas fazem essa rotina da conciliação bancária, mas é extremamente importante. Bom, se isso aqui ainda não está funcionando no seu negócio,
preciso organizar isso aqui primeiro para a gente poder seguir o conteúdo da precificação, tá? E se vocês precisarem de ajuda, é só mandar mensagem pra gente. Acompanha também as nossas redes sociais, economista Dani Romancini no Instagram. Tem dicas todos os dias para você ir ajustando isso aqui, ou manda mensagem pra gente para saber como é que a gente pode te ajudar mais de pertinho aí no seu negócio. Vamos lá, pessoal? Custos e preços. Deixa eu me tirar da frente de vocês aqui. Você tem a sensação de vender muito e não ver o dinheiro entrando no caixa? Ah, isso é um sintoma muito clássico das empresas que estão com o processo de precificação feito de forma incorreta, né? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? E eu escuto muito essa frase. Quando eu escuto, meu farolzinho amarelo lá já começa a piscar, porque, olha, tem coisa errada aí. Porque de que adianta você vender muito se o preço que você está usando aí no seu produto ou no seu serviço não cobre os seus custos fixos e muito menos dá lucro aí para o seu negócio? Aí as coisas não saem do lugar, tá patinando, não consegue pagar as contas e não sabe o que está acontecendo, né? Olha a precificação errada aí. E aí, pessoal, a gente vai para uma outra etapa que a gente já entra de fato na fórmula, o que compõe o preço de venda, tá? Então, assim, ó, como é que a gente vai calcular isso, né? Eu sempre falo que, assim, tudo que você tem de despesa no seu negócio, seja um custo fixo, seja um custo variável, ele precisa estar dentro do preço, né? Porque é do dinheiro do preço de venda que você vai tirar todo o dinheiro para pagar suas contas e ter lucro, né? Então, se você esquece de considerar no seu preço alguma despesa, o salário do empresário, o investimento que você quer fazer, e depois você tira o dinheiro para isso, esse dinheiro não estava contabilizado no preço para pagar isso. É aí que falta o dinheiro, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai precisar da relação de custos fixos da sua empresa. Então, se você ainda não tem isso, como eu falei lá no comecinho do vídeo, a gente precisa, né, ter essa relação correta de tudo que a empresa paga. Então, o valor mensal das despesas fixas do mês. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui uma planilha de custo fixo para a gente poder, né, para vocês poderem conhecer, se vocês não conhecem ainda, como é que funciona isso. Essa coluninha A que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o que a gente chama de plano de contas. Então, é uma organização, uma classificação das despesas para sempre, todo mês, a gente colocar do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que seguir uma classificação para ficar muito mais fácil depois a gente saber, ao longo de um período, quanto que a gente gastou com determinado tipo de despesa. Então, essa é uma planilha que vocês precisam ter preenchida aí no negócio de vocês, para quem usa planilha, ou para quem usa sistema, ou para quem usa caderninho, precisa dar um passinho aí para evoluir. Mas esse é o primeiro passo, porque esse é o custo que o negócio tem para ficar aberto, né? Eu sempre falo que, né, abriu lá o dia 1º do mês, né? Você abrir o seu negócio, você vai ter 30 dias de compromisso aí, para quem paga salário, água, energia, aluguel, telefone, internet. Então, isso aqui, independente se você vendeu ou não, você tem que pagar. Então, a primeira parcela, a primeira parte do seu preço de venda é essa estrutura de custo fixo aqui, tá? Então, depois eu posso até colocar o link para essa planilha aqui nos comentários aqui do vídeo, para que vocês tenham acesso, mas também qualquer coisa me manda mensagem aí que a gente consegue socorrer de alguma maneira, ok? Então, voltando aqui para os slides. Beleza, tenho essa relação de custo fixo, ótimo, não tenho, vou criar, vou fazer, vou anotar, vou ficar um mês aí verificando as minhas despesas para poder ter essa informação certinho. Segundo ponto, pessoal, é entender a capacidade de produção ou de atendimento. E aqui é onde a cabeça do povo dá um nó, né? O que é capacidade de produção? Para quem trabalha com produção, pessoal, e aí se você faz brigadeiro, bolo, artesanato, tudo que passa por um processo de transformação, que você compra matérias-primas e transforma em um outro produto, a gente precisa saber essa capacidade de produção. E aí você precisa fazer essa capacidade de produção produto a produto, porque eu vou ter que pegar uma parcelinha daquela estrutura de custos fixos que a gente viu na planilha agora, e vou ter que colocar uma partezinha desse custo fixo em cada produto seu para ajudar, né? Cada produto vai ajudar a pagar um pouquinho do seu custo fixo. É assim que funciona. Então, se você faz bolo, por exemplo, quantos bolos você consegue fazer no mês? Quantos bolos você consegue fazer no mês?
Também não adianta, pessoal, chutar uma capacidade de produção muito alta e depois essa capacidade não for realizável, né? Não for vendável, porque aí não adianta nada. Eu vou dividir o meu custo fixo em 1000 bolos, mas só vendo 500, então vai ficar 500 bolos aí faltando, a partezinha de custo fixo de 500 bolos faltando para eu completar o pagamento do meu custo fixo, tá? Então sejam conscientes nessa definição da capacidade de produção. E aí, para quem trabalha com serviços, qual é a sua capacidade de atendimento? Pega a sua agenda, lá onde você agenda os seus atendimentos. Quantos atendimentos você consegue fazer numa média aí dos seus meses? Como é que vem funcionando a sua agenda? Tá sempre com a agenda cheia? Consegue fazer o quê? 6, 8, 10 atendimentos por dia? Então, anota esse número e chegue, né, nessa capacidade de produção ou de atendimento também mensal. Porque qual é o raciocínio que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o valor do custo fixo por produto ou por serviço, né? Vamos pegar o total do custo fixo e dividir por essa capacidade de produção ou de atendimento. E aí eu vou chegar no custo fixo unitário de cada produto. Como eu falei para vocês, é uma partezinha do custo fixo que cada produto que você vender vai ajudar a pagar esse custo fixo, tá? Aí, na própria planilha de custo fixo, aqui embaixo, para vocês olharem, se vocês informarem aqui, ó, capacidade de produção, ele já vai colocar aqui despesa fixa unitária de cada produto, né? Então, você já consegue até fazer na mesma planilha, calcular essa capacidade, essa despesa fixa por produto, tá? Bom, vamos para o próximo passo, então. Aí, pessoal, o que compõe o preço de venda de verdade, né? A gente precisa entender que, assim, o preço de venda, ele é formado por 2 fatores, né? O custo fixo, que a gente acabou de entender agora como é que é calculado, e o custo variável, né? O que é o custo variável? O custo variável são todas as variáveis, né, que eu consigo controlar e que eu consigo manipular, mas que fazem parte do meu preço de venda também. Então, por exemplo, custo dos impostos. Se você é uma MEI, você só tem uma taxa fixa, né, de imposto por mês, essa taxa pode até entrar como custo fixo todo mês. Mas se você é Simples Nacional, você precisa conversar com o seu contador para ver qual alíquota de imposto que você está inserido, em qual faixa, né, de imposto você está inserida, e pegar essa alíquota de imposto, porque é desse produto, do preço de venda, que vai sair o dinheiro para pagar o imposto. Se você paga comissões para sua equipe de vendas, aí essa comissão precisa estar inserida no preço de venda, senão você vai vender e não vai ter dinheiro para pagar a comissão. Fretes de entrega, você precisa de fretes de entrega? Você trabalha com motoboy ou você coloca frete grátis aí se você vende na internet e esse frete você tem um custo para você? Então a gente também precisa inserir ele no preço de venda. Juros das vendas a prazo, todo mundo trabalha com maquininha de cartão de crédito. Então assim, se vocês precisam inserir esse custo da maquininha do cartão de crédito no preço de venda de vocês. E principalmente a margem de lucro. Quanto que vocês querem ganhar nesse produto ou nesse serviço que vocês estão oferecendo, né? Claro que a margem de lucro, ela é subjetiva, né? Vai depender do seu potencial, já da sua estabilidade no mercado, da sua credibilidade, do diferencial que você oferece para os seus clientes. Aí você precisa adequar ao número que você vai chegar, que está dentro de uma conformidade com o mercado, ou se você oferece algo muito diferente, muito exclusivo, realmente você consegue cobrar um pouco mais caro. E aí, pessoal, a gente vai mostrar para vocês as planilhas, né? Como é que a gente trabalha com planilhas e também sistema de precificação. Eu vou fazer um videozinho separado depois para mostrar para vocês a nossa ferramenta, que é o Uptime Precifica, que é um sistema, uma plataforma tecnológica que a gente desenvolveu especificamente para ajudar nesse processo de precificação. Mas hoje a gente vai começar com as planilhas, para a gente poder mostrar para vocês de uma maneira mais simples como é que funcionam os cálculos e como que a gente trabalha esses fatores de custos variáveis aí para embutir no preço de venda. Bom, pessoal, apresentando aqui para vocês a planilha de ficha técnica, né?
Essa planilha, a gente vai fazer um parênteses aqui, ela é necessária para as pessoas que produzem, tá? Então, se você compra matérias-primas e transformam essas matérias-primas em um novo produto, você precisa usar as fichas técnicas como controle para você saber, né, quanto que você gasta de custo de materiais de fato e também para que haja a padronização daquilo que você oferece, né, do seu produto. Aqui eu trouxe como exemplo o bolo de cenoura, a gente tá falando aí muito com o pessoal que trabalha em casa, né, que faz brigadeiro, que faz bolo. Então, trouxe esse exemplo aqui para vocês de como que funciona, né? Então, aqui você tem uma data de revisão, porque o que é importante, né? A gente também tá atento. Que o preço dos insumos que a gente usa na nossa produção, eles aumentam, né? Então, é necessário que, periodicamente, você revise, né, o preço que você tá pagando aí dos seus materiais, para que você não ingesse ali uma coisa e nunca mais olhe, e de repente tudo subiu e o seu preço ficou defasado. E aqui, pessoal, tem uma informação muito importante que é o rendimento. Dificilmente a gente compra ou a gente tem uma receita que rende uma unidade só, né? Principalmente para quem trabalha na cozinha. Então, é importante que você coloque nesse campo aí da planilha o rendimento da sua receita, né? Então, quando você faz uma receita de bolo, e aqui a gente pegou a receita do bolo de cenoura, quantos bolos dão a sua receita? Nesse caso aqui que a gente pegou de exemplo, essa receita ela dá 4 bolos, tá? Por quê? Porque aí automaticamente a planilha vai pegar o custo aqui dos materiais e vai dividir por esse rendimento e vai achar o custo dos materiais de cada bolo, tá? Aí aqui basicamente os ingredientes, também pode variar aí da sua receita, tá? A gente pegou só um exemplo aqui. Cenoura, farinha de trigo, óleo, açúcar, ovo, enfim, as unidades que você compra esses produtos, esse cálculo aqui é extremamente importante, né? Então, assim, olha, aqui foi 650 gramas de cenoura e o preço de custo do quilo da cenoura R$4, aqui tá defasado, posso até arrumar, né? Aqui já tá R$12. Tá vendo como é importante? Tá sempre revisando o preço de custo dos produtos? Farinha de trigo, 650 gramas, óleo 300 ml, tá? Aí você faz a conta de quanto que custa 1000 ml, né? 1 litro. Açúcar, 300 gramas, enfim, vai colocando a quantidade que você usa. E se você não tem essa receita pronta ainda, já faça no caderno primeiro, enquanto você estiver produzindo, né? No dia que você for soltar a sua produção aí, você anota essas informações para você depois passar para as planilhas. Também vou colocar link dessas planilhas no comentário, tá? Fermento, embalagem, porque como que você entrega o seu bolo, né? Você entrega naquelas embalagens plásticas, transparentes, também tem que contabilizar o valor disso. Tem um tagzinho, né? De repente, com o seu nome, com o seu telefone ali para as pessoas te acharem. Muito importante contabilizar o gás, né? Então, existe uma formulinha aí para você fazer a continha do gás. E a cobertura, por que a gente coloca a cobertura separado, pessoal? Geralmente, a cobertura também é uma receita que ela rende mais de uma unidade, né, de bolo, vamos supor assim. Geralmente, uma receita de cobertura vai dar para 4 bolos também, vamos supor assim. Então, a gente também precisa fazer uma ficha técnica para cada cobertura que você for usar nos seus bolos, porque ela não deixa de ser um produto. E depois você vai pegar uma parte, como a gente pegou aqui, né, da cobertura, e vai colocar aqui em cada bolo, né, como uma quantidade padrão e o valor padrão também da unidade, tá? E aí, nós chegamos aqui no custo total dos materiais. Essas colunas aqui, pessoal, que eu pulei, elas servem só para quem trabalha com estoque, né, que tem um giro de estoque. Então, assim, eu compro, mas eu compro para 3 meses. E aí eu demoro isso para entregar, enfim. Então, é uma questão que é pra gente chegar no valor presente, né? Mas, geralmente, essas pessoas que trabalham com alimentação, com artesanato, elas compram as matérias-primas, os ingredientes ali pra semana no máximo, então não faz sentido a gente calcular isso aqui, tá? Então, a gente vai direto para essa coluna aqui de custo dos materiais, né? E a gente chegou que essa receita que dá 4 bolos, ela custou R$30,44. Já dividido pelos 4 bolos, ela dá um custo unitário de R$7,61. Né? Então, cada bolo custa de ingredientes R$7,61. Aí, pessoal, lembra que a gente viu aqui, deixa eu abrir, né? Que a gente tinha o custo fixo, nós chegamos no custo fixo unitário de cada produto, vamos chamar do bolo. Vamos chegar aqui com essa daqui,
no custo variável, né? No custo variável não, no custo dos materiais de cada bolo. E agora a gente vai juntar tudo isso e eu vou apresentar para vocês de fato a planilha de precificação. Mas essa vai ficar para a próxima aula, que ainda entra no ar essa semana. E aí, se você tiver dúvidas, né, já manda mensagem pra gente aqui nos comentários, ou já manda mensagem nas nossas redes sociais, @economista Dani Romancini, para que você esteja com essa parte pronta para quando a gente soltar a parte 2 aí da nossa precificação. Fiquem ligadinhos, façam as contas corretamente e a partir de agora não copiem mais a precificação do seu concorrente ou das fórmulas malucas da internet. Eu vejo você no próximo vídeo.